E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai fechar essa parte de melhorando as peças e a gente vai falar da dama. Então, só que a dama é um pouquinho mais difícil de falar dela, ou talvez até mais fácil, porque como ela se mexe igual um bispo e uma torre, ela tem o movimento das duas peças combinadas, ela pode se mexer, ela pode usar, vocês podem usar as mesmas ideias que a gente viu nos vídeos de melhorando o bispo e melhorando a torre. Então, mas aqui vamos falar um pouquinho, vou dar alguns exemplos sobre isso, e eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento precoce da dama de novo. Porque normalmente quando a dama sai muito cedo, antes de qualquer tipo de outro desenvolvimento, ela pode se tornar um alvo. E é muito comum acontecer isso aqui depois do lance C4 e 5. E aí dama H5, cavalo C6, bispo C4, ameaçando o famosíssimo mate do pastor. G6, evitando, e aí dama F3. Cavalo F6 e aqui dama B3 jogou. Então aqui qual é o ponto, né? O branco jogou dama H5, dama F3, dama B3. Já gastou 3 tempos na abertura mexendo a dama. E aqui o preto conseguiu já desenvolver duas peças. E aqui depois de cavalo D4, o branco está perdido já. Porque ele está muito mal desenvolvido, né? Em caso o bispo por F7, vem rei E7. E aqui agora a dama tem que largar a defesa do bispo, igual a gente viu naquela aula sobre erros na abertura. Acho que eu mostrei o mesmo exemplo. Depois de dama C4, B5, aqui o branco já tem que abandonar. Mas por que eu estou mostrando isso, né? Apesar da dama ser muito forte, muito poderosa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para evitar com que coisas desse tipo aconteçam, não tentem desenvolver a dama muito cedo, tá? Antes de desenvolver as outras peças menores. Mais um exemplo disso, escandinava, cavalo C3, dama E5. Aqui, outro problema aqui, que caso o preto jogue dama C6, já vem bispo B5, né? E aqui, de novo, o desenvolvimento precoce da dama já causou a derrota das pretas. Então, dama E5. E aqui jogou bispo E2 mesmo, né? E aí, por exemplo, bispo G4. Se o preto faz outro lance, como cavalo C6, o branco joga o quê? Cavalo F3, atacando a dama. Depois de dama A5, roque. E aqui o branco... E aqui o preto jogou dama D5, dama E5 e dama A5, né? Então ele mexeu a dama 3 vezes e desenvolveu uma peça. Enquanto as brancas atacaram a dama duas vezes, bloquearam o cheque da dama e já estão com 4 peças desenvolvidas, né? Que no momento pode não parecer nada, mas no futuro próximo o branco já pode começar um ataque e com mais peças no ataque pode ser meio difícil de defender. Mas aqui veio o bispo G4, e aqui o branco jogou com D4. E aqui um erro muito comum é esse aqui, né? Jogar cavalo F3 achando que a dama vai vazar. Mas aqui a ideia do bispo G4 é revelada. A ideia é jogar bispo por F3 e quebrar a estrutura das brancas. E não dá para tomar de bispo para manter a estrutura saudável por causa da cravada, né? Então teria que jogar G por F3 e aqui quem está melhor é o preto, né? Por causa desse problema aqui na estrutura que as brancas têm. Mas enfim, D4, bispo por E2, cavalo de G toma E2, dama D6, bispo F4, dama D8 e roque. E aqui é só para ilustrar, né? O preto mexeu a dama 1, 2, 3, 4 vezes. E a dama teve que voltar para a casa inicial. E ele está com todas as peças na casa inicial. Enquanto as brancas desenvolveram todas as peças, vão jogar dama D2 no próximo, conectar as torres, trazer as torres para o centro e começar um ataque em algum momento, tá? Mas existe uma situação diferente. Quando a dama, ela é desenvolvida muito cedo, mas ela não consegue ser atacada. Então, nos outros dois exemplos, a gente viu que a dama, aqui nesse exemplo, nesse exemplo aqui, a dama das brancas foi um alvo desde o lance 3. E aqui, a dama das brancas foi um alvo desde o lance 3 também, né? Dama E5, aí foi atacada. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo. Cavalo F3, D4, peão por cavalo por. Essa aqui é a abertura escocesa. E aqui o preto jogou com cavalo por D4, que obriga a dama a ir para o centro para manter a igualdade material. Mas aqui é um caso diferente, porque vamos comparar com a abertura do centro, né? Com a dama aqui em D4, o preto tem cavalo C6 desenvolvendo uma peça com um ganho de tempo. Só que na escocesa não tem mais o cavalo indo para C6, né? Então a dama não é tão facilmente atacada. E aí você pode perguntar, mas Matheus, C5, né? Ataca a dama.
Mas aí que vem um ponto. O C5 não ajuda o desenvolvimento das pretas. Então, por exemplo, depois de dama E3, o lance C5 é um lance ruim. Porque apesar de ganhar um tempo no desenvolvimento... No desenvolvimento não. Ganhar um tempo atacando a dama, ele enfraquece muitas casas, né? Porque enfraquece a casa de D5 e enfraquece a casa de D6 também, que agora não podem ser mais defendidas por esse peão. Então esse tipo de lance C5 é um lance ruim, tá? Bom, dito isso, vamos para mais alguns exemplos, né? Que eu vou virar o tabuleiro, mostrar uma partida para vocês, só para ilustrar como a dama pode usar as diagonais para melhorar a sua força. Então aqui foi uma abertura dos 4 cavalos. É aqui o preto jogou com o cavalo D8 para quebrar a cravada do bispo de G5. E o bispo C4, bispo E6, bispo B3. Tomou. Cavalo E6. Bispo H4, H6. Torre de F1. A6 para remover, sair da pressão aqui da coluna A. Bispo G3. Cavalo H5, preparando para ir para F4 em algum momento. Jogou com D4 branco para aumentar a pressão no centro. Cavalo de F4, tomou. G3, cavalo G6. Dama D3, dama E6. Cavalo D2. E aqui o preto jogou com F5 para começar algum tipo de confusão ali na ala do rei. Veio D5, fechando o centro. Dama D7. Peão por, torre por. E agora o branco tem uma ótima casa aqui em E4, né? Já que nenhum peão das pretas consegue expulsar ele daqui. Então o branco tem um posto avançado. Então veio torre de F8, torre 3, cavalo E7, torre D1 em H8. E aqui o preto começou um plano muito interessante aqui para lidar com esse cavalo de E4, né? Ele jogou cavalo G8 aqui, justamente para levar o cavalo para F6 e finalmente trocar essa boa peça que é das brancas. F3, cavalo F6, e aí conseguiu trocar dama por E4, dama D8. E aqui que vem a coisa. Como vocês jogariam de pretas essa posição aqui? Quer tomar uma água? Então é o seguinte, a dama das pretas poderia ir para G5, trocar, ir para F6 também para tentar martelar o peão de F3. Mas aqui o preto resolveu jogar uma ideia bem interessante, que é dama B8 e ativar a dama via A7 aqui. E depois de rei G2, dama A7, torre de F1, dama C5. A dama está bem perto do centro e pode começar a causar algum estrago, como por exemplo dama B4, seguido de B5, e tentar minar a estrutura de peões das brancas aqui. Mas aqui era só para ilustrar essa manobra que o preto fez. Quem quiser ver o resto da partida, os jogadores são David Janowski contra o Akiba Rubinstein em 1907. E aqui, para fechar o vídeo, vou mostrar uma partida do Pons, Valerro Pons com Carlsen. Mas de novo, é só para ilustrar como a dama pode ser melhorada, né? Então aqui o preto usou uma coluna aberta já para a torre e tá com o bispo numa diagonal muito ativa, né? B4, B3. Então aqui já mostra um exemplo, dama B8. Colocando a dama numa coluna aberta e aumentando a pressão em cima do peão de B2. Veio dama C2, A5, D por C5, cavalo por, bispo por, D por, torre D8 para lutar pela coluna D. Veio o cavalo C3, torre toma D1, cavalo toma D1, dama D8, torre A1. E vocês lembram no vídeo sobre como melhorar a torre, que eu falei que o objetivo de ocupar uma coluna aberta é invadir a sétima fileira. E foi exatamente isso aqui que o Carlsen fez, ele jogou dama D2 aqui, invadindo a sétima com a dama, né? Que é bem curioso. Curiosamente, o Carlsen perdeu essa partida depois, mas eu vou deixar para vocês verem por si só. Foi aqui no Brasil até essa partida. Então, quem quiser ver o resto da partida, Francisco Valerro Pons contra o Magnus Carlsen em 2011. Tá? Então, eu espero que tenha sido útil essas ideias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo.